Você está preparado para sair dessa pandemia? Eu espero que sim, mas muitos de nós ainda não estamos preparados, porque ainda nós não sabemos como vai ser o novo normal. Mas eu quero dizer para você como estar preparado nesse vídeo. E para isso eu vou usar um exemplo, o exemplo de Daniel, e depois vou aplicar na sua vida como fazer isso. Daniel foi levado como escravo, ele saiu de Israel e foi para a Babilônia. Daniel foi confinado num lugar por 3 anos. Por 3 anos ele deveria comer a comida do rei, ele deveria ser treinado na língua, ele deveria ser educado, para depois de 3 anos de confinamento, ser ou não escolhido pelo rei. Então, Daniel, para passar por esse processo, ele teve que fazer 3 coisas. Ele usou uma estratégia com 3 elementos e usou um princípio. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com você. Porque as estratégias de Daniel vão fazer diferença na sua vida. A primeira coisa que Daniel fez foi reagir. Ele reagiu à situação. Ele teve que se adaptar ao novo país que ele estava, ele teve que aprender uma nova língua, de certa maneira, novos costumes, dormir num novo lugar, comer diante de uma outra mesa. Ele até recebeu um outro nome, para que dessa forma eles pudessem descaracterizar ele na cultura dele, o nome normal da cultura dele, para o nome estrangeiro, que ele adaptasse para um outro lugar, sendo assim, ele mudasse a pessoa que ele é. Então, nesse primeiro momento, ele teve que reagir. E ele o fez. Dormiu, comeu, se adaptou, aprendeu uma nova língua. E eu sei que você também fez isso, e nós vamos ver daqui a pouco. A partir desse momento, então, Daniel teve que se redefinir. Apertar um botão de reset, que nem você faz no seu computador, e decidir o que ele queria aproveitar do novo e o que ele queria manter do antigo. Então Daniel falou, opa, essa comida, essa carne, ela é sacrificada a ídolos, e eu não vou comer dessa carne. Então ele manteve essa posição. Mas para isso ele teve que saber quem era o novo chefe do lugar, quem era o chefe dos eunucos, quem era o chefe dos cozinheiros e como ele poderia então fazer isso. E ele foi lá e falou com essa pessoa e fizeram um teste. Ele teve então que redefinir que ele ia aprender uma outra língua, outros costumes, mas que ele não ia abrir mão dos seus costumes. Em terceiro lugar, Daniel se renovou. Daniel então assumiu ali uma postura diferente. Quando ele foi conversar com o rei, depois dos 3 anos, ele era 2 vezes mais sábio do que os sábios locais. Quando ele foi conversar com o rei, ele então adotou uma postura de nobre na qual ele foi colocado ali. Daniel, pelo menos pelo que nós sabemos, enquanto ele estava em Israel, ele não teve sonhos, nem profecias, mas quando ele estava na Babilônia, ele teve sonhos e profecias. Daniel assumiu uma postura de auxiliar do rei tão distinta que ele serviu a 4 reis. E reis que eram de oposição um ao outro, porque eram impérios de oposição. É mais ou menos como se Daniel tivesse servido ao PSL, ao PT, ao PSDB, entre outros partidos. Mas ele sempre se manteve íntegro, porque ele sabia manter a base, mas renovar o que precisava. Por que Daniel, então, resolveu fazer essas 3 estratégias de reagir, redefinir e renovar? Ele conseguiu ser quem ele era. E ele manteve um princípio, que foi sempre o de servir a Deus a qualquer custo, de gastar horas em oração. Muito bonito isso que você falou, Fernando. Mas o que isso tem a ver comigo? Eu quero dizer que você reagiu. Você reagiu ao coronavírus. Você passou a usar máscara. Você se ficou em casa. Eu moro em Londres. E nós tivemos que nos isolar aqui por um tempo. Nós tivemos que mudar a maneira de fazermos coisas. A maneira de fazermos as compras. A mantermos 2 metros de distância. As crianças pararam de ir à escola. E nós tivemos que passar a educá-las em casa. Nós tivemos que reagir a isso.
Eu tenho certeza que você fez. Agora, a minha pergunta é: você está redefinindo quem você é? Você está redefinindo a sua nova posição no novo normal? Você já parou para pensar que talvez você precisa mudar o seu tipo de profissão, o tipo de coisa que você faz, aonde você come, como você se posta, que linguagem você fala? Você já parou para pensar que você precisa se renovar, que você precisa entender algo novo agora, aonde nós vamos e ser capaz de servir a esse Deus aonde você está, talvez até mesmo com a nova profissão. Talvez a sua profissão tenha sido extinguida, talvez a sua posição no mercado acabou. Você precisa entender de tudo isso. Mas eu quero deixar uma coisa para você. O que você precisa para estar pronto para redefinir e renovar é ter uma transformação da sua mente, entender a sua identidade, quem você é em Deus. E é para isso que eu queria te chamar. Nesse sábado, vou estar ministrando o curso Método Metanoia e nós vamos estar falando sobre isso. E eu creio que esse curso é fundamental, porque reagir é fácil, mas redefinir e renovar, você precisa transformar para conseguir se atualizar no mundo onde as mudanças são contínuas, mas o teu Deus é permanente. E através de princípios bíblicos, nós vamos estar falando sobre identidade, nós vamos estar falando sobre transformação, sobre mentalidade, sobre como renovar a sua mentalidade e ter a mente de Cristo. Então eu quero dizer para você, clica no link abaixo, escuta os testemunhos e venha estar conosco através do Zoom no sábado para essa ministração. Que Deus te abençoe.